Olá, queridos alunos. Vamos começar mais uma aula do professor Neto. Hoje com volume do cilindro e volume do cone. Há vários objetos de formatos cilíndricos. Vamos ver alguns exemplos: lata de achocolatado, rolamento de uma roda ou de uma máquina, rolo de fita adesiva, moedas, entre outros. Primeiro vamos recordar da capacidade. O que é a capacidade? É o volume interno de um recipiente. Portanto, quando você fala que está calculando o volume, você pode chamar de volume, mas estará calculando o volume interno de um recipiente. Mas o que é volume? O volume é a quantidade de espaço que o corpo ocupa. Portanto, se for uma peça cilíndrica maciça, você calculará o volume do corpo. Professor, mas eu posso chamar de volume o cálculo da capacidade? Pode, porque os livros assim o chamam também. Porém, fica claro que estaremos aqui calculando a capacidade, porque o volume representa todo o corpo. Primeiro passo, área lateral de um cilindro. O que é a área lateral de um cilindro? Numa lata de leite em pó, por exemplo, equivale ao rótulo. Eu tenho duas bases, que é tampa, pode ser fundo e tampa, totalizando o que chamamos de área total. Recordando, área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h. 2π vezes r é o comprimento da circunferência, lembra da área do círculo? E h é a altura, formando esse retângulo aqui. Essa é a área lateral. Recordando o que é π, pessoal, π é circunferência sobre diâmetro, lembra? Sim, circunferência sobre diâmetro dá sempre 3,14. Fizemos a experiência em sala de aula. Continuando, área da base vai ser área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Na matéria anterior, nós vimos a área do círculo. Primeiro exemplo. Dado um cilindro reto de altura h igual a 10 centímetros e raio da base 4 centímetros, calcule a área da base. A área da base, como é um círculo, nós já aprendemos, o raio é 4 ao quadrado, vezes π, que é 3,14. 4 ao quadrado, 16, vezes 3,14, igual a 50,24 centímetros quadrados. Continuando, calcule a área lateral. A área lateral é 2π vezes r vezes h, como comentamos, certo? O raio é 4 e a altura é 10. O raio 4, altura 10. Temos 4 vezes 10 igual a 40. Π, 3,14. 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 40, 251,2 centímetros quadrados. Na letra C, calcule a área total do cilindro. Área total, nós temos base, tampa e fundo, dá 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área da base deu 50,24. 2 vezes 50,24 mais a área lateral, que deu 251,2 centímetros quadrados. Olha a resposta, 251,2. Somando tudo, eu terei 351,68 centímetros quadrados. Continuando, vamos para o volume agora, o volume do cilindro. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo. π vezes r ao quadrado vezes a altura. Exemplo, calcule o volume do cilindro de raio igual a 4 centímetros e altura 10. Raio 4, altura 10. π, 3,14. Vamos substituir na fórmula. π vezes r ao quadrado vezes a altura. O raio é 4 ao quadrado, 16. π, quanto vale π? 3,14. Coloco 3,14. Altura, quanto vale a altura? 10.
Coloco 10 aqui. Multiplico tudo. Voltando, 4 ao quadrado, 16. Altura 10. 10 vezes 16 vezes 3,14. Fica assim. 3,14 vezes 16, 50,24. Vezes 10, 502,4 centímetros cúbicos, ou ml. Lembra que 1 ml, 1 mililitro, é igual a 1 centímetro cúbico? Resposta, 502,4 centímetros cúbicos. Continuando agora, volume do cone. O cone, a embalagem que conhecemos sobre cone, a mais famosa, é da casquinha de sorvete. Vou mostrar um cone para vocês. Olha aqui. Esse é o cone. Bom, primeiro passo, cálculo da área lateral de um cone. A área lateral de um cone seria equivalente ao pedaço de papel que usamos para construir um cone. O cone é construído a partir de uma circunferência. Você abre uma circunferência com um raio qualquer, esse raio será chamado de geratriz. Por que geratriz? Porque vai gerar o cone. E o arco que eu vou usar para construir o cone é de 120 graus. 120 graus. Basta você fazer isso, pegar um arco de 120 graus, você terá cortado a área total do cone. Basta deixar uma borda aqui para colar um lado e o outro, você terá um cone perfeito. A área lateral é dada por π vezes o raio vezes a geratriz. Agora, como calcular essa geratriz? Π nós vamos adotar sempre 3,14. Agora eu vou mostrar para vocês como calcular a geratriz. Primeiro exemplo. Calcule a geratriz de um cone reto de altura igual a 4 centímetros e raio da base igual a 3 centímetros. Vamos recordar o teorema de Pitágoras? Precisamos dele para calcular a geratriz. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho aqui h ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O que está no lugar do a aqui, eu vou chamar de 4. O que está no lugar do b aqui, eu vou chamar r, que é 3. Então, a altura 4 e o raio 3. Com isso, aplicando o teorema de Pitágoras, eu terei o seguinte, ó, G é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Fica assim, G ao quadrado, 16 mais 9, G ao quadrado igual a 25. Esse 2 aqui, o que ele vira aqui do outro lado? Radical, raiz quadrada. Se fosse 3, seria raiz cúbica. Raiz quadrada de 25, que é quanto? Mais ou menos 5. Mas qual a resposta que interessa para nós? A positiva. G igual a 5. Neste caso, a geratriz é igual a 5 centímetros. A geratriz é o raio da circunferência que gera o cone, certo? É o raio da circunferência que gera o cone. Não é o raio da base, não é o raio da base. É o raio da circunferência que gera. Daí o nome geratriz. Nesse segundo exemplo, vamos calcular a área da base do cone, a área lateral e a área total. Primeiro, a área da base. A base é circular. Π vezes o raio ao quadrado, certo? O raio 3, π 3,14. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3,14, 28,26 centímetros quadrados. Área lateral agora. Área lateral. Π vezes o raio vezes a geratriz. A geratriz nós calculamos anteriormente. O raio é 3, a geratriz 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3,14,
47,1 centímetros quadrados. Esta é a área lateral. E a área total? Como fica a área total? A área total do cone, então, fica assim. Área da base mais área lateral. Área da base, 28,26. Mais área lateral, 47,1. Dá um total de 75,36 centímetros quadrados. Volume do cone. O volume do cone, pessoal, ele é 1/3 do volume do cilindro. Logo, é o volume do cilindro dividido por 3. Primeiro exemplo, calcule o volume do cone dos exemplos anteriores. Vou pegar o exemplo anterior, em que a altura era 5 e o raio era 3. Altura 5, raio 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Vezes 3,14, 141,3. Dividido por 3, 47,1 centímetros cúbicos, ou ml. 47,1 centímetros cúbicos. Então, para calcular o volume do cone, é bem fácil. É o volume de um cilindro dividido por 3. Porque o cone, ele cabe exatamente num objeto de formato cilíndrico, com o seu vértice no centro. Olha, imaginem um cilindro, completando este cone. Por isso que ele é 1/3. Ele é 1/3 de um objeto cilíndrico formado a partir do vértice aqui, que seria o raio da circunferência. Bom, portanto, não esqueçam, π vezes o raio ao quadrado dividido por 3. Essa é a fórmula do cilindro. Do cone eu divido por 3. A resposta, então, só confirmando, deu 47,1 centímetros cúbicos ou ml. Vejamos aqui alguns objetos de formato cilíndrico e formato cônico. Olha aqui, tanque de refinaria, formato cilíndrico, pré-estampo de parafuso, quer dizer, o parafuso faltando a rosca, leite em pó, chope em barril, formato cilíndrico. Olha o funil, o formato dele, daqui até aqui, é de um cone. Sorvete, mais um sorvete aqui. Cone de rua, aqui uma peça cilíndrica maciça. Esse volume aqui, é total. Você tira as medidas externas para calcular o volume. Outros exemplos de aplicação. Nesse aqui eu peço, calcule a altura de um cilindro cujo volume é 502,4 centímetros cúbicos, ou ml, e raio, ou ml, ou raio da base igual a 4 centímetros. E raio da base igual a 4 centímetros. Então vamos lá, raio da base, 4. Π considero sempre 3,14 e volume 502,4. Veja que agora ele está pedindo a altura. No lugar do V, eu coloco o volume, 502,4. No lugar do raio, eu coloco 4. Π sempre 3,14. Olha o que acontece aqui. 4 ao quadrado, 16, vezes 3,14, 50,24. 502,4 é o volume, 50,4 que está multiplicando no segundo membro, ele pode passar para cá, dividindo no primeiro membro. Então eu tenho 502,4 dividido por 50,24, a altura é 10. Altura 10. Neste exemplo aqui, vamos calcular o raio. Qual é o raio de um cilindro cuja altura é 10 centímetros e seu volume é igual a 502,4 ml? Veja,
Estou usando o exemplo anterior para ficar mais fácil para vocês entenderem. O volume π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Anota os dados do lado. Volume 502,4, altura 10, π 3,14. Qual é o raio? Veja bem, o raio está aqui. Está aqui. Esse que eu quero descobrir. Continua fazendo da mesma forma. Substitui. Volume 502,4. Coloca aqui. π 3,14. Altura 10. Como que eu vou sair daqui agora? Multiplico 3,14 vezes 10. 3,14 vezes 10 dá 31,4. 31,4 que está multiplicando aqui, passa para cá, dividindo, certo? Para o primeiro membro. Logo, eu tenho 502,4 dividido por 31,4. Quanto vai dar isso aqui? 502,4 dividido por 31,4 dá exatamente 16. Olha aqui, dá 16. Logo, eu tenho 16 igual ao raio ao quadrado. Expoente 2 aqui, o que ele vira do outro lado? Raiz quadrada. R igual a raiz de 16, que é igual a mais ou menos 4. Qual a resposta que interessa para nós? É a positiva. Portanto, o raio é igual a 4. Lembrando que é 4 centímetros. Coloca aqui, 4 centímetros. Terceiro exemplo. Qual é o volume de um cilindro cujo diâmetro da base é 4,4 centímetros e altura 3,1 centímetros? Anota os dados do lado. Altura 3,1. Volume é o que eu quero saber. Π 3,14 sempre. O raio, pessoal, tem uma curiosidade aqui, ó. Ele dá o diâmetro. Para achar o raio, vou dividir por 2. Diâmetro 4,4. O raio é 4,4 dividido por 2. O raio é 2,2. Cuidado aqui. Deu diâmetro? Divide por 2. Aplicando, então, temos π, r ao quadrado, vezes altura. Π, 3,14, sempre. Raio, 2,2. Raio, 2,2. Não é o diâmetro aqui, é o raio, 2,2. 3,1 é a altura, 3,1 altura. Calculando então, 3,1 vezes 4,84, que é 2,2 elevado ao quadrado, dá 4,84. Multiplicando tudo isso, deu 3,14 vezes 4,84 vezes 3,1, deu 47,11 centímetros cúbicos. Quarto exemplo, volume do cone. Calcule o volume de um cone cujo diâmetro da base é igual a 6,5 centímetros e a altura é igual a 9,1 centímetros. O volume do cone sabemos que é π, raio ao quadrado, vezes altura, dividido por 3. Anota aqui do lado. Volume é o que você quer saber. O raio é o diâmetro sobre 2. Veja que ele deu o diâmetro, que é 6,5. Dividido por 2, o raio é 3,25. A altura foi dada 9,1. Substituindo os valores, eu tenho H, altura 9,1, o raio 3,25 elevado ao quadrado, vezes 3,14 dividido por 3. Vamos lá então. 9,1 vezes 3,25 ao quadrado, 10,5625, vezes 3,14 dividido por 3 é igual a 96,11875, vezes 3,14, 301,812, dividido por 3, deu 100,604 centímetros cúbicos, aproximadamente 100 ml. Calcule o raio de um cone cuja altura é de 10 centímetros e volume 31,4
4 ml. Esse é o quinto exemplo. Vamos lá. Volume, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Anota o que foi dado. O volume, 314 ml. A altura, 10. E o raio é o que você quer saber. Substituindo, temos volume, 314, π, 3,14, altura 10, dividido por 3. O raio é o que você quer saber. Implica, esse sinalzinho aqui significa implica ou resulta, 3 vezes 314. Por quê? O 3 está dividindo aqui, passa multiplicando. Certo? Segundo membro, está dividindo, passa multiplicando. Eu tenho 3,314 dá 942. Desse outro lado aqui, eu continuo com 3,14 vezes 10. 3,14 vezes 10 dá 31,4. 31,4 que está multiplicando, passa dividindo. Logo, eu tenho 942 dividido por 31,4. Quanto dá isso? Dá 30. Dá 30. Logo, eu tenho raiz quadrada de 30. Eu tenho r ao quadrado igual a 30. Logo, raiz quadrada de 30. Pode usar a calculadora. R é igual a 5,47 centímetros aproximadamente. Essa é a raiz de 30. Pronto. Qual é a medida do raio? Aproximadamente 5,47 centímetros. Mais uns exemplos complementares aqui, pessoal. Calcule o volume de um cone cujo raio da base é igual a 2,2 e a altura igual a 3 centímetros. O volume, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Anota aqui, volume é o que eu quero saber, o raio 2,2 e a altura 3. Substituindo, temos h, 3, raio 2,2. 2,2 ao quadrado, 4,84. Vezes 3, vezes 3,14. Eu tenho 3 vezes 4,84, 14,52. 14,52 vezes 3,14 dividido por 3 deu 15,19 centímetros cúbicos, aproximadamente, centímetros cúbicos. Sétimo exemplo. Calcule o volume de um cilindro cuja altura é igual a 6 centímetros e o raio da base é igual a 1,65. Volume é o que eu quero saber, altura 6, raio 1,65, π igual a 3,14. Veja, eu tenho volume, π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Esse volume aqui é do cilindro, ok? 1,65 ao quadrado, 2,7225, vezes 6, vezes 3,14, deu 51,29 ml. Só para ilustrar para vocês, pessoal, há casos especiais de cone. Por exemplo, um cone oblíquo é um cone. O cone, ele é oblíquo quando o eixo não é perpendicular ao plano da base. Então, o eixo ele não é perpendicular. Ele tem uma sinuosidade aqui, ó. Ele gera um aclive ou declive aqui, ó, no eixo, certo? Esse é o cone oblíquo. Tem um caso bem especial, que é o cone equilátero. Vamos entender o que é o cone equilátero? Um cone reto e equilátero, um cone é equilátero quando a giratriz é igual ao dobro do raio da base. Então, repetindo, um cone reto é equilátero quando a giratriz é igual ao dobro do raio da base. Vamos entender isso aqui, ó.
Essa letra G, que é a giratriz, ela é do tamanho dos dois raios aqui, ó. Ele é igual ao dobro da base, formando um triângulo equilátero aqui, ó. Por isso, o cone é chamado de equilátero. O restante nós calculamos de forma similar. Só duas peculiaridades que eu quero que vocês entendam aqui. A altura é dada pelo raio vezes a raiz de 3, sempre. A altura é dada pelo raio vezes a raiz de 3. E a giratriz, como falamos, ela é o dobro do raio. Portanto, vejam o exemplo. Qual é o volume de um cone equilátero cujo raio da base é igual a 6 metros? Quanto mede a área lateral? Primeiro passo, a área lateral. A área lateral vai ser assim, π vezes o raio vezes a giratriz. Calculamos a giratriz de que forma? Giratriz é 2 vezes o raio, certo? Giratriz 2 vezes 6. Giratriz 12 metros. E a altura é 6 vezes a raiz de 3. Por quê? Porque o raio da base, ela é 6 metros. A giratriz é igual a 2R. Logo, H é 6 vezes a raiz de 3. 6 vezes a raiz de 3. Por quê? Porque eu tenho que o raio da base é igual a 6 metros. Calculando a área lateral, então. Área lateral, π, vezes o raio, vezes a giratriz. π, vamos considerar 3,14, vezes 6, vezes 12. Veja aqui, a área lateral é 72 π metros quadrados. No lugar do π, eu vou colocar 3,14. 72 vezes 3,14 dá 226,08 metros quadrados. Terminando então o cálculo do volume. Ó. π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Logo, substituindo, temos o raio 6 ao quadrado, altura 6 vezes a raiz de 3, altura 6 vezes a raiz de 3. Isso vai dar um total de 72 vezes raiz de 3 π metros cúbicos. O que eu vou fazer? Aqui? Ó? Eu tenho o seguinte, isso vai dar 72 vezes raiz de 3 π metros cúbicos. Eu multiplico 72 vezes a raiz de 3. Vai dar 124,7. 124,7 vezes 3,14 dá um total de 391,58 metros cúbicos. Lembrando que são metros cúbicos. 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Então isso aqui daria 390 mil litros aproximadamente. Segue uma lista de exercícios e eu vou fazer para vocês agora uma pequena demonstração na prática do volume do cone. Esta é uma prova verdadeira do volume do cone. Este cone é do 4º exemplo do caderno. A altura dele é 9,1, o raio é 3,25. Lá deu aproximadamente 100,6 ml. Vamos ver se é verdadeiro isso, pessoal, comprovando na balança. 1 grama de água igual a 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Vamos ver se é verdadeiro? Estou zerando a balança e vou encher até 100 ml para ver se chega até a borda. Vazou um pouquinho ali, mas não tem problema.
Presta atenção na balança. A balança está subindo. Eu tenho que chegar em 100 ml até a borda. O cálculo do quarto exemplo deu 100,6 ml com essas medidas para esse cone. Esse cone ele tem exatamente 100 ml. Vamos ver se é verdadeiro? Chegando aos 100 ml até a borda. Será que vai chegar? Vai chegar até a borda? 100 ml? Olha lá, passou. Passou até um pouco, tá vendo? Então, olha, eu vou até tirar um pouquinho de água aqui. Vou tirar um pouco de água para chegar nos 100 ml. Olha lá, chegou até a borda, 100 ml. Esse cone é igualzinho ao exemplo 4 que eu estou enviando para vocês na matéria do caderno. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e Deus vos abençoe. Vejam aí a precisão da matemática.